levava para ouvir do governo as respectivas respostas. Com que impressão é que a bancada ficou? Então, muito obrigado. Aproveito de cumprimentar a todos os telespectadores que nos acompanham na poderosa paz de Jesus Cristo. A nossa bancada não ficou satisfeita com as respostas que foram dadas, porque nós fizemos algumas perguntas que eram muito concretas, quer dizer, as perguntas não tinham nada de subjetivo, portanto era responder de forma direta uma pergunta simples, por exemplo, relativamente ao INSS, e falamos do INSS, porque nós sabemos que o INSS é, digamos, um dos maiores meios de proteção social que o Estado tem. E o INSS, nós queríamos saber, sobretudo, a estratégia e o nível de investimentos que o INSS está a fazer. Qual é o tipo de investimento que faz, quais são as empresas e entidades onde o INSS participa. Queríamos perguntas tão sérias, simples quanto essa. E queríamos também saber quais são os dividendos que o INSS tem tido nesse tipo de investimento. Por quê? Porque se nós temos o nosso sistema de segurança social que faz investimentos em áreas que não são sustentáveis, que não garantam uma taxa de retorno desse investimento, significa que a longo prazo nós podemos levar o INSS a um estágio de insustentabilidade. Insustentabilidade do INSS significa um colapso social total e completo para os contribuintes. Portanto, é um assunto extremamente sério e nós fazemos isso porque nós sabemos de alguns investimentos problemáticos. Por exemplo, nós sabemos que hoje, no mercado internacional, uma das áreas mais sensíveis é a área do transporte aéreo. Portanto, o transporte aéreo, mesmo as grandes companhias internacionais, estão a registrar déficit nos seus lucros. Significa que é uma área que, desde os ataques de 11 de setembro, é uma área que vem registrando alguma redução em termos de lucros. E o INSS fez um empréstimo, que toda a gente sabe, que se tornou público, a uma empresa privada nacional que realmente não foi sujeito a nenhum concurso público, não passou pela Assembleia da República e, digamos, os critérios que levaram a esse financiamento ainda são duvidosos até hoje. Então, nós queríamos saber estes detalhes que não tivemos. Nós sabemos, por exemplo, que o INSS comprou ações. Eu posso dizer a empresa, não tem problema nenhum, a SETA, quando colocou as suas ações à venda na Bolsa de Valores, o INSS foi uma das instituições que mais ações comprou da SETA, numa altura em que a SETA estava praticamente em falência técnica. Então, nós queríamos saber isto, o que está sendo feito com o dinheiro dos contribuintes. Portanto, nessa matéria concreta não foi respondido. Nós também tínhamos colocado uma outra questão que tem a ver com uma série de troços, sobretudo na região norte e sul, troços de estradas que vinham inclusas no Orçamento do Estado 2014-2015, mas essas estradas não tinham sido feitas ainda, não tinham começado. Felizmente, nessa matéria, o Ministro das Obras Públicas deu uma resposta concreta, mas a resposta concreta é inconclusiva, porque ele dizia que, bem, a maior parte desses troços já havia um caderno de encargos, já havia financiamento, só faltava lançar o concurso. Mas nós estamos a falar de 2 exercícios económicos passados. Portanto, nós não podíamos ficar satisfeitos, só para não monopolizar, eu ia parar por aqui, depois desenvolvia os outros temas, mas nós não ficamos satisfeitos porque fizemos coisas concretas, objetivas, e as respostas foram muito vagas e desviantes daquilo que era para dar a conhecer à população. Deputado Magomes, um dos assuntos que a sua bancada levava tinha a ver com o que chamam de violações sistemáticas ao Acordo Geral de Paz de Roma de 1992. Podia nos explicar por que exatamente este assunto, numa altura destas, em que, nomeadamente, estamos num outro processo de diálogo e também, em termos do nível de resposta, aquilo que vocês esperavam foi exatamente a resposta que tiveram? Muito obrigado. Boa noite, moçambicanos. Boa noite, os telespectadores da STV. E também permita esta ocasião para, mais uma vez, dar graças a Deus por ter este privilégio de falar aos telespectadores por via deste canal. Saudar os colegas do painel e o moderador. Né? E a segunda coisa, endereçar os meus sentidos pêsames para a família do malogrado Machado da Graça, um grande homem para o jornalismo, um grande homem para a arte, para a cultura. O próprio país também era um homem que, na verdade, fazia um esforço enorme para as liberdades, quer individuais como liberdades coletivas. E, por via disso, o país perdeu
um grande homem que ainda precisava tanto para esta luta que tanto desejamos, sobretudo quando cada dia que passa as liberdades são ofuscadas, sobretudo as liberdades, liberdade de imprensa, comunicação, as liberdades de pensamento. Indo concretamente para as questões que coloca, começaria talvez pela primeira, se a minha bancada ficou satisfeita ou não. Se os telespectadores estiveram atentos, no final, a chefe da bancada parlamentar da Renamo foi peremptória e categórica em afirmar que a bancada não esteve satisfeita. E por via disso, o Moçambique também não esteve satisfeito. Se for a ver as respostas como foram todas elas apresentadas, eram respostas que não tinham, na sua maioria, não tinham nada a ver com as perguntas que a Renamo tinha formulado. Falamos aqui, e temos vindo a dizer, o próprio primeiro-ministro foi ao pódio da Assembleia da República, isto é, foi-se comunicar ao Moçambique para apresentar lamentações, para apresentar que Moçambique é um Estado fraco, como puder ver, na sua comunicação, apresentava números de comparação, mas comparava com estados, basta a expressão, me desculpe, com estados falidos, como o Zimbábue, como Angola. O que ele dizia? Moçambique tem que continuar pobre porque Angola é pobre. Moçambique tem que continuar pobre porque Zimbábue é pobre. Moçambique tem que continuar pobre porque Malawi é pobre. Quer dizer, isto é uma vergonha. Por que o próprio governo da Frelimo, por que o primeiro-ministro não foi apresentar? O objetivo dos moçambicanos não é igualar-se com aqueles que estão atrasados, mas sim igualar-se com aqueles que estão adiantados. Esperávamos que comparasse, por exemplo, aqui na região, que comparasse, por exemplo, com a África do Sul, que comparasse, por exemplo, com Namíbia. Sem querer interromper, só queria pedir algumas desculpas. Estamos a ser vistos em Angola, estamos a ser vistos também no Zimbábue. Sim. Então, sim. não estamos necessariamente a dizer que são estados falhados. Sim, mas o Zimbábue, que se passa a expressão, um país que era a segunda economia, em menos de 15 anos passa para a pior economia do país, é uma desgraça. Eu saí da província de Manica. Nós estamos a sofrer tanto por receber os zimbabueanos. Mas pronto, já aceitamos, somos moçambicanos. Eu estou a dizer. Não estou a dizer coisas que os zimbabueanos não sabem. Estão aqui em Maputo, pululam a vender o quê? Todos nós sabemos. Eu estou a dizer. Então, o primeiro-ministro vira dizer que Moçambique tem que chegar ao nível que o Zimbábue chegou. Moçambique tem que chegar ao nível que... Não é isso que nós estamos a dizer. Nós estamos à espera de apresentar soluções que nos permitam competir com estados que almejam o sucesso para o seu povo. Maurícias, que tem uma base de economia altamente diversificada. São esses países que nós temos que comparar. Temos um Estado independente recentemente, a Namíbia. É isso que estamos à espera. Temos um país produtor aqui, a África do Sul, a potência que alimenta Moçambique. É isso que estamos à espera. Não faz sentido trazer aquele tipo de comparações. Portanto, ficou provado e comprovado que este governo está preparado para continuar a conduzir os destinos para o alcance da paz. Quando falamos de paz, entenda-se na sua forma mais versátil, não apenas a questão de parar da guerra ou da arma, mas sim a paz no sentido de ter um conforto, uma alimentação, ter onde descansar, onde dormir, ter uma casa. Portanto, vimos ali um governo que vai se lamentar. Agora, a questão que coloca... De uma forma breve mesmo, porque a questão do Acordo Geral de Paz. Esta questão é uma questão recorrente, como pode ver. Estamos hoje nas terceiras negociações. Essas terceiras negociações deviam ter sido evitadas. Há hoje terceiras negociações, por quê? Já houve com o mandato do presidente Guebuza, com o presidente Ministro. Por quê? Porque houve violação do Acordo Geral de Paz de 92. Este Acordo Geral de Paz é o acordo que lançou alicerces, que lançou bases para a Constituição da República de Moçambique, de um Estado de Direito, de um Estado democrático, de um Estado em que todo moçambicano poderia ter igualdade de circunstâncias perante o outro. Portanto, ao ter sido violado o Acordo Geral de Paz, que permitia que os partidos políticos concorressem em igualdade de circunstâncias e o verdadeiro vencedor das eleições fosse declarado assim, tendo sido roubado a Renamo em 94 as eleições. A Constituição das Forças de Defesa e Segurança previa-se que o exército moçambicano devia ter igualdade de números, tanto que provenientes das forças populares e provenientes das forças de resistência moçambicana. Assim não foi feito. Não foram inclusos na Polícia da República homens provenientes da Renamo. E isto foi
agudizando com o abuso de poder que os regimes subsequentes vieram a trazer. E isto conduziu o país a uma intolerância, conduziu o país a uma falta de respeito das liberdades. Portanto, é por esse leque todo que trouxeram... aquelas violações levassem ao nível de insustentabilidade que o país está e revelou-se, está a se resvalar o país para mais uma guerra, que após falaremos em relação às terceiras negociações a seguir. Deixa-me ouvir o deputado Keifadin. A questão do custo de vida era um dos assuntos que alencaram como âncora para esta sessão de perguntas ao governo. Tendo em conta aquilo que pretendiam saber, foram apresentadas na vossa ótica soluções de fato que justificam que moçambicanos podem ficar descansados? Bom, muito obrigado. Queria também cumprimentar os telespectadores da STV e aos colegas do painel. Nós colocamos esta situação porque nós sabemos que a atual conjuntura econômica coloca desafios acrescidos ao país. Nós sabemos que tivemos situações que o país sofreu de estiagem na Zona Sul e está sofrendo até hoje. A região da SADC também, a maioria dos países, também tivemos problema de cheias na Zona Norte e temos a situação da baixa de preço daquilo que são os produtos que a gente exporta, os recursos minerais, o carvão e outros produtos. E isto faz com que que o país esteja numa situação difícil, uma situação natural que atua sobre o país, e isto fez com que a Frelimo tivesse a preocupação de perceber do governo quais são as ações que estão a ser empreendidas para reduzir o custo de vida das populações. Nós ficamos, sim, satisfeitos porque fizemos uma pergunta para perceber o que é que estava a acontecer. Quando ouvimos o primeiro-ministro trazer aquilo que são comentários sobre comparação com a região, nós respeitamos a soberania de outros povos, mas estamos na mesma zona que é a SADC e sentimos que estando na mesma zona temos que saber o que é que o vizinho está. Nós não somos daquele tipo de vizinhos que achamos que o vizinho tem que morrer à fome e nós aqui estarmos bem. Nós vivemos num mundo globalizado e sentimos que a África do Sul é uma economia forte da região e no mundo também. Não podemos banalizar outros países que têm a sua soberania. Nós achamos que os países têm a sua soberania e temos que fazer sempre comparação com países da região e países também fora do nosso continente. E nós sabemos que a questão da apreciação, da valorização do dólar cada vez mais, mexe também com outras economias, porque as economias do mundo quase fazem as suas transações em dólar. E isso mexe com a economia do mundo. Nós sentimos que as respostas dadas pelo governo, uma delas sobre o custo de vida, e nós encorajamos que o governo continue a seguir esta via, é preciso continuar-se com a redução de taxas de aqueles produtos de primeira necessidade, no sentido de continuar-se a equilibrar mais ou menos esta situação. Para nós é de fato preocupante. E o outro assunto, nós achamos que há necessidade de rapidamente haver o calar das armas, a situação da paz, e saudamos o diálogo que está sendo feito. E aí apelaríamos a Renamo ao bom senso para perceber que esta situação toca a todos nós. Quando o custo de vida sobe, não sobe só para membros da Frelimo, sobe também para os membros da Renamo. Quando há paralisação de estradas dentro do país e as pessoas não produzem, não é só os membros da Frelimo, é o país todo que se encontra numa situação extremamente difícil. Então, nós estamos muito preocupados com esta situação porque estamos há mais de 30 anos na mesma situação, de uma Renamo no Parlamento e outra Renamo no mato, uma Renamo que, quando passa um período eleitoral, vai a uma eleição, com uma lei eleitoral clara, a eleição de Presidente da República e deputados da Assembleia da República. Mas em todas as eleições, se for assistir, é que os deputados tomam posse. Mas depois começam a fazer confusão, chantagem, atropelar a Constituição para ver se enquadram algumas mordomias para o seu líder. E isto não é justo para um Estado de direito democrático. Nós devemos continuar a respeitar aquilo que são as leis e fazer com que o povo não seja alvo dos nossos apetites. Porque nós estamos a ter o povo a sofrer, o povo a morrer, e o governo também lançou esse apelo, porque a contribuição para a paz é para todos nós, devemos fazer isso. E outra questão que levantamos é a preocupação sobre a questão dos raptos, de pessoas vivendo com a pigmentação da pele, os albinos,
e os raptos também comuns que andam pela cidade, a questão da criminalidade. Para nós, a Frelimo é uma preocupação e quisemos ouvir do governo quais são as ações que estão a ser empreendidas. Em linhas gerais, e seguindo o que o meu colega Venâncio dizia por causa do tempo, iria parar por aqui, mas só para dizer que nós estamos preocupados com aquilo que são ações que tocam com problemas e desafios do governo, mas problemas da população. Lançamos essas perguntas e ouvimos, e as perguntas são para ser ouvidas. Agradam a uns e não agradam aos outros, mas o importante é o governo continuar a fazer o trabalho para estancar a criminalidade, continuar a fazer o trabalho e no sentido de a paz, a Renamo perceber que o assunto da paz é um assunto preponderante para as vidas do nosso povo. Deputado Venâncio, essa questão do custo de vida e a questão da criminalidade são também questões transversais, também, ainda que não tenham diretamente levantado naquilo que era o vosso leque de questões, assume-se que também são questões transversais que preocupam também a vossa bancada. E, portanto, tendo em conta aquilo que foi dito pelo governo, satisfaz essas respostas, podemos dizer que moçambicanos podem ficar descansados? Sim, olha, até se calhar uma das questões que nós colocamos, por causa eu contava que nós viemos a uma segunda ronda que era para tocar nos outros pontos, as perguntas que nós colocamos, mas também tem um pouco a ver, porque nós quando falamos de custo de vida, falamos de custo de vida, estamos a falar da capacidade das famílias e dos indivíduos gerarem rendas para o seu sustento. E o Estado, naturalmente, se nós temos um Estado com uma política económica muito bem acertada, com políticas públicas bem acertadas, este Estado pode garantir condições de vida melhores para a sua própria população. E falando nisto, nós estamos num período que começamos nos últimos 5 anos a falar um pouco do boom, das expectativas à volta, digamos, da indústria extrativa, né? Do gás, do carvão, dos outros minérios. E nós levantamos quanto a essa matéria, porque a grande questão aqui que se coloca é a questão da distribuição dos rendimentos. Se um país tem receitas e faz uma distribuição equitativa, ajustada dos rendimentos e faz investimentos públicos corretos, claro que o nível de vida da população vai ser melhor. Agora, o que acontece é que, por exemplo, nós colocamos uma pergunta, só para interligar as coisas, nós colocamos uma pergunta objetiva que tinha a ver, por exemplo, com um investimento que está a preocupar muitos moçambicanos, sobretudo aqueles que estão atentos à imprensa internacional que diz. Nós colocamos uma pergunta ao ministro que relativamente ao gasoduto, né? Há um gasoduto que vai ligar Palma a Gauteng, na África do Sul. Esse gasoduto, que já foi designado de African Renaissance, uma espécie de renascença africana, vai ter um investimento, o investidor principal é uma empresa sul-africana que é a SAC Oil Holdings, que dentro da sua estratégia de se tornar o líder africano da produção e distribuição do gás, vai ter um investimento em Moçambique de cerca de 6 bilhões de dólares. E isso já foi feito, esta empresa está cotada na Bolsa, este investimento já está também registrado na Bolsa de Valores. Portanto, não é segredo absolutamente nenhum. O ministro disse que isto não passava de algumas especulações, mas isto na Bolsa de Valores, vamos seguro, quem quiser entra, vai encontrar isto. E é preocupante, porque nós estamos a falar de um investimento enorme de 6 bilhões de dólares que vai tornar este empreendimento um dos maiores da África, se não do mundo. E isto tem que ser dado a conhecer à população moçambicana. Nós temos que saber quais são os dividendos e qual é a viabilidade desse investimento ser feito em Moçambique. Porque é isto também que vai cooperar para que o Estado tenha maior receita e garantir investimento público que vai dar melhor vida à população. E foi dito que nós estávamos a especular. A mesma coisa aconteceu quando nós começamos a levantar a questão da Imatum e levantamos a questão da dívida pública. Também diziam que estávamos muito na especulação, mas hoje ficou a nu de que a bancada parlamentar do MDM tinha muita razão. E nós estamos a começar hoje, e o tempo vai ser testemunha disso, estamos a falar deste investimento da SAC Oil Holdings. Eu tenho certeza que daqui a 6 meses, 1 ano, isso vai se tornar banal, mas hoje dizem que estamos a especular. Esta empresa está ligada a um consórcio moçambicano, que é a chamada Profin, que é constituída por, essencialmente, pessoas da nomenclatura do poder político em Moçambique. E não só, este empreendimento também está ligado a uma empresa chinesa,
né, que é a China Petroleum Bureau, que está, por sua vez, ligada a uma outra empresa, que é a China Petroleum Company, que está no bloco 4 do Rovuma, onde é detido pela Eni, que temos mais ou menos uma coisa como cerca de 55 trilhões de metros cúbicos. Está a ver essa fortuna que é de todos nós, que vai estar sendo gerida de uma forma à margem dos moçambicanos, sem consulta pública, sem transparência, e isto é extremamente preocupante. Portanto, só para responder à sua pergunta, há esta obrigação do Estado de fazer investimentos corretos, aumentar a transparência, eliminar em definitivo a corrupção, eliminar em definitivo esse tipo de dívidas secretas, ocultas, fantasmas que existem. Portanto, esta é uma grande componente que o Estado tem a participação e tem a sua competência. Logicamente, também nós como cidadãos também temos que contribuir, mas nós só contribuímos quando nós temos, logicamente, a plataforma, o substrato para a nossa contribuição são as políticas públicas. Se tu tens políticas públicas desastradas, é lógico que tu não tens condições para o cidadão aumentar a tal produtividade, aumentar a tal produção. Portanto, esse é um dos aspectos. Mas também só para aproveitar aqui, tocar num outro aspecto, também tem um pouco a ver com isso. De forma breve mesmo. De forma muito breve, nós também colocamos uma preocupação, e isso o MDM é pioneiro a falar, que é a questão do processo de descentralização. Portanto, a famosa Lei 33/2006, de 30 de agosto. Porque, neste momento, uma coisa curiosa, nos municípios onde o MDM é governo, a transferência das competências de saúde e de educação estão a um ritmo extremamente lento, quase que inexistente. Mas nós temos alguns municípios de dimensão inferior aos municípios onde o MDM está a governar e que esta transferência já foi feita. E as explicações dadas pelo governo não satisfazem? Logicamente que não, quer dizer, são informações, são explicações que, com todo o respeito, que roçam assim o infantilitismo. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum a cidade da Beira, neste momento, que é a segunda maior cidade do país, ainda estamos a lutar. Só para dar um exemplo, a cidade da Beira já construiu uma série de escolas, 3 ou 4 escolas, que o próprio governo negou a ir à inauguração. Nós já construímos postos de saúde que foram ditos enfermeiros e médicos ameaçados para não ir à inauguração. Mas nós temos na cidade da Matola a um ritmo muito maior do processo de descentralização e transferência de competências, que não tem a dimensão da cidade da Beira. Portanto, é um exemplo pequeno que eu estou a arranjar para dizer que o processo de descentralização, que eu garanto de uma democracia mais localizada, de uma participação mais local, eu diria, uma democracia mais pura, mais plena, mais próxima do cidadão, está a ser entravada justamente pelo nosso governo. E as respostas já foram boas. Deputado Magomesse, a questão, coloco-lhe também essa questão das respostas que foram dadas sobre o custo de vida e também sobre a criminalidade. Criminalidade essa que também está subjacente naquilo que foi a lista das questões que a Renamo apresentou para o governo. É verdade, a criminalidade faz parte, mas se for a perceber, a criminalidade nos modos em que a Renamo coloca, é uma insistência, porque, por causa da Renamo, a criminalidade, o próprio, como é que se diz, quem concebe e executa são os próprios agentes do Estado. Neste momento estamos numa situação em que a maior parte dos membros do Partido de Renamo, as pessoas, os seus bens, não podemos estar num convívio normal. Nas províncias de Manica, Sofala e Tete, é crime ser membro da Renamo. É crime por quê? Porque agentes do Estado, usando meios do Estado, usando recursos do Estado, perseguem outros moçambicanos à luz de dia, raptam as pessoas, executam as pessoas. Então, este tipo de criminalidade, tu vais fazer pergunta a quem? Ao mandante? Ele nunca vai dizer nada. Portanto, nós estamos numa situação em que o país precisa de gente com o mínimo de senso humano. O país precisa de pessoas, na verdade, comprometidas com aquilo que são os direitos mais elementares da cidadania, a vida. Ninguém pode vir a reclamar que está a fazer segurança para as pessoas, quando em pleno dia o exército, a polícia ataca um cidadão moçambicano que paga os seus impostos, um cidadão moçambicano que tem os seus direitos, pelo menos direito à vida, é atacado o presidente da Câmara em pleno dia. De que segurança está a falar?
Você há de voltar a convencer-me que esta polícia, esta força, não importa se é o CIS ou exército, vai conseguir salvaguardar os direitos do cidadão? Quando o próprio Estado usa os meios do próprio Estado para queimar casas, roubar bens da população, isso provado, vai hoje em Manica, distrito de Mussurize, a esta hora que estamos a falar, as senhoras já não podem circular na vila de Espunga Beira, sob pena de serem violadas sexualmente. Isto cometido à vista das autoridades. De que segurança estamos a falar? Não faz sentido aqui o governo Frelimo vir reclamar aqui que está a tirar a segurança para o país. Não! As pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo assassinadas, usando meios e recursos do Estado. Portanto, a nossa bancada foi firme em afirmar que as respostas de todas as índoles, as perguntas que a Renamo realizou, as respostas não foram satisfatórias. E sobre a questão do custo de vida? Não, sobre a questão do custo de vida, esta questão está ligada ao orçamento ratificativo. A questão é muito simples. Moçambique é um país que não produz. Há mais de 30 anos que não conseguimos produzir, não conseguimos ter 1% de agricultores com pujança econômica para produzir repolho de janeiro a dezembro. Desde 1905, não encontro paz. O custo de vida está ligado. Como é que tu vais ter dólar para importar? Por quê? Porque não há dólar no banco. Não há dólar por quê? Importado a seca. Nós não vamos conseguir ter a situação, aquele buraco. Vamos continuar a ter esta questão, a questão da inflação. No já magrinho bolso do cidadão. Então, não tem nada a ver com a cheias. Não é isso. Duplicou. A razão qual é? Porque o país não tem moedas. Para dar continuidade a estas análises que iniciamos sensivelmente meia hora. As jogadas polémicas. Do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tenta. Nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil, eficaz, para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz. Por detrás desse problema, nós temos um Ministério Público criminal. O condutor violar uma das contravenções de morte. É assim que o júris. Foi a atividade parlamentar ao longo desta semana. Deputado Caifadinho, ia começar por si. Há uma questão que estava preparada para passar hoje, mas por uma questão de tempo, de desdém, os deputados saem daquilo que são as questões. Como é que reage a esse... Eu acho que uma das coisas que é preciso cada vez mais perceber, o Parlamento é um órgão representativo de todas as classes. E a palavra é construtiva, mas sendo um órgão representativo, várias sensibilidades, sim, várias sensibilidades, às vezes encontramos aquele tipo de situações. Nós estamos a falar de que tem responsabilidade sobre este povo e quando vamos para... Mas é preciso perceber que há vezes que os ânimos faz confusão no Parlamento, ou que insulta, ou que não precisa o assunto é discutir ideias e cada um tem liberdade de dizer o que me faz esta pergunta. As pessoas têm razão de fato, porque discursos de abertura e vários outros discursos têm chamado também a atenção aos deputados da forma como o país está sendo responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de fazer que são os tribunais e a procuradoria, que são terços, cada um tem sua responsabilidade, que são assuntos. Então, de fato, às vezes temos notado a série do dia e isso muitas vezes tem preocupado e tenho ouvido sua excelência, porque as bancadas às vezes exacerbam-se nos ânimos, mas vai reduzindo. Mas a bancada parlamentar da Renamo nós encontramos e uma forma de ser que é esta.
ir para a casa do vizinho, às vezes andam ir trazer coisas da casa E temos colegas com este tipo de atitudes, mas é algo que de facto tem que começar a ser debatido com profundidade. Deputado Magomesse, também coloco-lhe a mesma questão, são percepções que cada dia vão... E a questão é como é que... A Assembleia da República é um órgão legislativo. O exercício das liberdades, das normas reguladas primeiro pela Constituição da República e seguida na Assembleia da República. São dadas as palavras e são permitidas dentro das normas. Falar é falar. Falar de quê? Falar de vida, de outros assuntos. Agora, que a partida falam de coisas que não têm nada a ver. Não faz sentido que uma intervenção de um deputado fala de uma pessoa que não está ali na Assembleia da República a pejorar quando começa a insultar o presidente. É membro da Assembleia da República, ou pelo menos já em defesa do nosso presidente. Nós não atacamos a pessoa que está ali dentro. Atacamos... Isso tem que ficar claro. Ninguém já saiu ali, ninguém, em nenhum momento. Por que insulta que não tem o mesmo direito que o deputado tem de, no momento, responder-nos ou revela? É uma coisa que preocupa-nos. Para aquele homem, não sei porquê, não sabemos porquê. Atacam aquele porquê? Tudo, eu posso aqui apostar, porque atacam pessoas que não estão na Assembleia da República. Agora, os outros... Sobre essa questão, poderá ter compartilhado essa sensação que o cidadão comum tem sobre o Parlamento? Está à vista de todos, quer dizer, a nossa bancada parlamentar do MDM está totalmente, quer dizer, cada um de nós sabe a postura que tem que assumir. O que acontece é que o Parlamento é para falar, quer dizer, é para falar, para partilha e confrontação das ideias políticas, económicas e outras. E outra coisa, o que se espera de nós, aquilo que é com a vida concreta da população. É por isso que nós, como MDM, decidas que tem muito a ver com o dinamismo económico, tem a ver com a transparência, porque tudo aquilo que o governo disse sobre a Sacó, ele vai vir a desmentir. Como também levantamos a transparência, nós levantamos o gravíssimo problema que existe na produção. Nós levantamos essas questões. Nós levantamos, por exemplo, a questão ligada com a EDM, a necessidade de uma parlamentar de inquérito para isso. Quer dizer, nós estamos a levantar questões que têm a ver com a vida econômica do Parlamento. Por exemplo, nós sabemos que todas as pesquisas que andavam à volta da análise, os deputados não fazem propostas, não têm iniciativas de lei. Digamos, da partidarização das instituições públicas, não é? E agora também temos uma outra proposta também, que é a lei, a questão da regulação da questão do referendo. Portanto, penso que é isto. E como se diz, eu como pessoas, pelos frutos conhecerás quem está consigo. Então, os frutos de cada um de nós, a população sabe julgar e sabe avaliar. Esta edição de hoje, que tem a ver com a questão do diálogo político, que já está de uma comissão. A primeira vez sobre esta matéria, a minha questão é ser um assunto fácil de resolver, de instâncias naturais e normais, para que... Já tivemos a ocasião de saudar o reinício do diálogo, porque já havia dito que o diálogo é única, vamos a saudar, e felicitamos aos negociadores, também saudamos e desejamos que os mediadores, para que de uma vez por todo o país. Em relação à questão que coloca há pontos de vista, a maneira de entendimento caracteriza os moçambicanos, dentro do espírito que caracteriza a nossa sociedade, soluções que levarão o país a encontrar a paz o mais rápido às 6 províncias. Está-se a conversar por quê? Porque chegou-se à conclusão, tanto uns entendem, houve aqui um entendimento que vamos ouvir, mas o nosso entendimento está do nosso lado. Não há nenhum obstáculo que permita que... Na vossa opinião, passa necessariamente pela cedência do lado do governo ou passa também ao posterior? Gostei da maneira como colocou. A questão não é cedência, nos moçambicanos. Não se trata aqui de ceder a quem. Não é questão de ceder, de governar aquelas províncias, é da entende. Assim acontece. Quando falamos de ceder, parece que não dá espaço para... Não é essa questão do irmão aqui, pastor, que também é do MDM. Essa aqui é a questão. A equipa que está a negociar vai fazer tudo o que for necessário que permita que haja uma boa coabitação, possamos
e verdadeiramente estamos representando o sentido do governo da Zambésia. Assim como a Frelimo está a governar, estamos falando no sentido de que parece que haver esta partida que são divergentes neste momento. Vou saltar o deputado Caifadine. Venâncio, como é que olha para este diálogo? Como é que... Sim, muito obrigado. Olha, quer dizer, esta questão do diálogo, por exemplo, hoje há um consenso para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para a Dívida Pública. A análise da dívida pública devia ser convertida numa comissão mista, que a bancada, eu gostei muito dessa proposta. Por quê? Porque é uma proposta muito mais de diálogo. Nós vamos ver que, na verdade, ela não é uma comissão, a forma como nós abordamos a questão da paz. Portanto, nós apregoamos como MDM que verdadeiramente, no mínimo, que as três forças, logo no início, a forma como estivessem lá, digamos, e eu digo isto porque há um risco muito grande desta comissão não lograr exatamente os 85. Quando atingimos a independência, começou o problema logo com um diálogo, quando havia muitas outras forças políticas. Então, mas isso depois foi corrigido na década de 90, multilateral. A sociedade tem várias formas, tem várias... Para um diálogo vamos ter uma paz mais consistente. Mas estamos totalmente de acordo e felicitamos esta retoma. Nós tivemos o acordo na década de 90, mas há pouco tempo tivemos as hostilidades militares, que chegamos a um certo partidários fragmentados, em que uma parte da sociedade chega ao acordo. Eu só queria falar justamente desta questão, mas o resto nós felicitamos e congratulamos tanto primeiro a paz. Portanto, nós estamos de acordo e felicitamos esse acordo. O desfecho deste diálogo estão de algumas matérias que estão em cima da mesa. É perigosa, porque a Renamo, de atuação da Renamo, porque dizia que foi uma proposta que o próprio colega Venâncio sabe que aquela proposta era improcedente legalmente, pelos deputados. As outras forças são assessores que são contratados só para faz parte deste povo. E não há nada que esteja povo. Mas, portanto, a minha questão é algo muda ou continua a ser o ceticismo? Que, primeiro, a Renamo tem uma ideia pré-concebida e tem um radicalismo naquilo que são as posições do diálogo. Porque se olharmos para as leis moçambicanas, os deputados tomaram posse e o presidente tomou posse. Não há mais ninguém de fazer a negociação e que ele já tem um plano que é contra a lei para pôr o governo numa situação de chantagem. Então eu espero que o presidente, o líder da Renamo, já ficou muito tempo no mato, está desde 77 a dirigir, conviver, como os deputados da Renamo convivem, a gente morrer sem necessidade. Então, para mim... Por hoje foi dessa forma que fizemos a bancadas parlamentares. Voltamos de hoje a 8 dias para mais um programa que vai analisar certamente a proposta do Magomice e deputado Caifadine. A todos, muito obrigado pela presença. Conto convosco nas próximas edições. Muito obrigado. Muito obrigado.